Gosta de tomar uma cervejinha? Um vinhozinho com um queijinho? Já parou para pensar quais são os efeitos do álcool sobre o corpo? Eu sou o Henrique Altran e nesse vídeo você vai conhecer um pouco mais sobre os efeitos do álcool sobre o corpo e quais são as melhores bebidas se você está querendo um processo de redução de peso. Fica comigo! E aí galera, tudo bem? E aí, a gente vai fazer o seguinte hoje nós vamos falar sobre a droga lícita mais consumida no mundo, que é o álcool, né? Então, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o álcool, eu vou colocar alguns pontos interessantes aqui para que você possa tomar a decisão se você vai beber ou não. E a gente vai no final deixar alguns pontos que você pode utilizar para, caso você vá beber, você tenha a possibilidade de minimizar os danos ocasionados por essa substância, tá certo? Então vamos começar falando que o álcool, ele aumenta a perda de massa magra. É isso mesmo. Se você estiver bebendo com consistência, você vai verificar que a perda de massa magra é maior. Basta você ver aquelas pessoas que são alcoólatras, né? Então, que bebem com constância, você acaba tendo uma diminuição da massa magra. São pessoas super magras, né? Com os músculos bem diminuídos. O segundo ponto é que o álcool não só aumenta a perda de massa magra, mas ele também te impede de ganhar massa magra. Então, se você quer ganhar massa magra, se você quer evitar a sarcopenia, é melhor você evitar o excesso de álcool também. Um terceiro ponto é muito importante: cada grama de álcool tem 7 calorias. O que significa isso na prática? Na prática significa que se você beber 1 litro de cachaça, você está bebendo em torno de 3.100 calorias. Para você ter uma ideia de comparação, cada grama de gordura tem 9 calorias, cada grama de carboidrato e cada grama de proteína tem apenas 4 calorias. Então o álcool tem mais caloria do que o carboidrato, mais caloria do que a proteína e um pouquinho menos só do que a gordura, né? Então fica aí muito claro que você deve ter um balanço, né? Equilibrar essa questão do álcool na sua vida, né? Um quarto ponto importante é que o álcool, ele é apenas caloria vazia. O que é uma caloria vazia dentro do conceito popular? É aquela caloria que não carrega nenhuma nutrição. Então o álcool, ele não tem nenhuma densidade nutricional, ele tem apenas densidade calórica. E em alguns casos o álcool pode até dificultar a absorção de determinados nutrientes na nossa alimentação, como algumas vitaminas e alguns minerais. Quinto ponto: se você beber antes de se alimentar, todo mundo sabe que se você tiver de estômago vazio e beber, você vai ficar alto mais rápido, né? Você vai ficar bêbado mais rápido. Então, se você beber antes de se alimentar, você tem um aumento de 25% do seu apetite, né? Então, significa que você vai ter muito mais fome. E se você tem muito mais fome e ainda está alto, né? Já está meio bêbado, imagina se você vai ser seletivo com a alimentação ou não. Você acaba bebendo, que acaba comendo bem mais e alimentos que não são os alimentos mais adequados para você. Um sexto ponto seria: a bebida alcoólica sempre é acompanhado de tira-gosto calórico rico não só em carboidrato, mas também em gordura normalmente associado, né? Então você, além de ficar menos seletivo, é raro você encontrar um tira-gosto que seja pouco calórico, né? Você não vai beber e tirar gosto, por exemplo, com talos de cenoura e abobrinha com um pouquinho de queijo cottage. Você não vai tirar gosto dessa forma. Você vai tirar gosto com linguiça, com batata frita, com macaxeira, e isso acaba aumentando a ingestão calórica. Nós vamos já ver o que é que acontece quando você faz isso. Sétimo ponto: para evitar a toxicidade, o corpo, ele usa o álcool como uma fonte de energia, diminuindo a oxidação da gordura e do carboidrato que você ingere. Portanto, vai dificultar o emagrecimento. É fácil de entender isso. Eu vou gravar todo um vídeo sobre essa questão da ordem do consumo dos macronutrientes, mas é fácil de entender isso rapidamente. Quanto maior a capacidade de armazenamento desse determinada substância no meu corpo, menos eu vou usar aquela substância como fonte de energia. Então, no meu corpo, a maior capacidade de armazenamento que a gente tem é a de gordura. Logo, vai ser o último combustível que eu vou utilizar. Eu vou dar preferência para utilizar primeiro os carboidratos, que eu tenho uma capacidade menor de armazenamento. Ora, se eu vou primeiro dar ênfase para os carboidratos, depois gordura, você pensa assim: e o álcool, eu consigo armazenar? Não. Não só não consigo armazenar, como o corpo ainda leva em consideração como se fosse uma toxina. E isso vai fazer com que ele tenha preferência na hora do uso do ponto de vista energético e do ponto de vista metabólico. Então o corpo vai congelar o metabolismo dos carboidratos e o metabolismo das gorduras. Eu uso congelar aqui entre aspas, é claro que isso não cessa totalmente, mas ele vai dar preferência para a metabolização do álcool, fazendo o que eu chamo de nutrient displacement. Ele vai deslocar o metabolismo dos carboidratos e dos lipídios para depois.
Isso vai fazer com que você metabolize primeiro o álcool, libere energia primeiro do álcool, e tudo que você ingerir de carboidrato e gordura durante a bebida, você vai armazenar. É por isso que a cerveja é uma das piores bebidas que tem para ganho de massa magra. Por quê? Porque além do álcool, você consome junto o carboidrato. Então, mesmo que você não ingira o tira-gosto, você vai acabar ingerindo carboidrato que vai ser armazenado na forma de gordura. Não é à toa que a gente tem aquele velho bucho de cerveja naqueles bebedores de cerveja contumazes, né? Muito bem. 8º ponto, o álcool pode causar resistência insulínica, né? Resistência à insulina. E isso acontece principalmente não só pelo efeito direto do álcool, mas pelo efeito do álcool no aumento de peso ocasionado por esse deslocamento nutricional que eu acabei de falar. Né? Então você pode ficar resistente à insulina, daqui a pouco você pode desenvolver diabetes por conta do uso excessivo da bebida alcoólica. E o 9º ponto, o último ponto, é o consumo de álcool está relacionado a diversos tipos de câncer, dentre eles o câncer de mama. Então beber pode predispor você a aumentar a incidência de câncer. Aí você pergunta assim para mim, mas Henrique, então significa que eu não posso beber de jeito nenhum? Eu nunca mais vou beber na minha vida? Calma, claro que não. O que nós estamos falando aqui é daquela pessoa que bebe todos os dias, ou que bebe com muita frequência, ou que bebe em grandes quantidades. É claro que se você quiser beber uma taça de vinho por dia, ou beber num final de semana, uma vez ou outra, isso não é nenhum problema, e é até saudável que você se divirta e que tenha essa possibilidade. A questão é você minimizar esses danos. Como é que você minimiza isso? Ingerindo álcool em menor quantidade, né? Então a primeira coisa que você pode fazer é a preferência do tipo de bebida. As bebidas mais adequadas para você beber e não ter esses efeitos deletérios são as bebidas destiladas. Elas incluem aí o uísque, a vodka, a cachaça, o saquê. Por quê? Porque essas bebidas destiladas, desculpa, o saquê não é destilado, o saquê é fermentado, então fica para depois, tá? Tanto o saquê quanto o vinho eu vou já comentar. Então essas bebidas destiladas, o gin, por exemplo, são bebidas que têm um teor alcoólico maior, você vai dizer para mim. Mas em compensação, você bebe muito menos. Ninguém aqui, pelo menos assim, normalmente, vai beber 1 litro de cachaça, né, que tem 450 ml de álcool. Não, claro que não. Mas se for cerveja, você é capaz de você beber a mesma quantidade de álcool que tem 1 litro de cachaça, só que em muita cerveja, né? E que junto com isso vem o carboidrato, como a gente já comentou. Então as bebidas destiladas são bem mais interessantes, tá? O vinho e o saquê são bebidas fermentadas, mas são bebidas de baixo valor, e os espumantes também, são bebidas de baixo valor de carboidrato. Então você também tem a possibilidade de utilizar. O segredo é você não exagerar, né? É você beber acompanhando sempre com um copo de água. E aí você pergunta para mim, mas Henrique, o tira-gosto, como é que eu faço? Fácil. Procure evitar tiragostos ricos em carboidrato e ricos em gordura. Procure utilizar fontes de tiragosto que sejam de proteína magra. Você vai estar ingerindo um nutriente que é difícil de ser armazenado na forma de gordura, que no caso são as proteínas, e vai ter a possibilidade de desfrutar da sua bebida e do convívio social. Então eu espero que com esse vídeo você entender e tenha entendido um pouco mais sobre essa questão do álcool e a partir daí possa não só dosar a quantidade, mas também escolher o tipo certo de bebida alcoólica e, claro, diminuir a